Glórias a Deus. Graças a Deus, mais uma vez estou entrando aqui no canal nessa noite para trazer uma mensagem do coração de Deus para a tua vida. Seja muito bem-vindo, você que está entrando aqui pela primeira vez no canal. Quero convidar você a solicitar, envie a sua solicitação, envie o seu convite de amizade para que você possa me seguir, e eu vou te seguir com toda certeza todos os dias. Para a glória de Deus, eu estou postando uma mensagem aqui no canal. Muito breve estarei aqui fazendo lives ao vivo, tendo um entretenimento junto com você aí do outro lado da tela, para a honra e para a glória de Deus. A palavra que o Senhor Deus colocou no meu coração nessa noite está escrito no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor diz o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Preste atenção, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Homem reto, íntegro, fiel e que se desviava do mal. As 4 qualidades que Jó carregava sobre sua vida. E essas 4 qualidades que Jó carregava sobre a sua vida incomodavam o inferno. E talvez você esteja aí do outro lado, talvez você tenha até mais qualidades do que essas que Jó tinha. E você está sendo afrontado pelo inimigo. E você tem se perguntado a Deus: por que eu estou passando por tudo isso, Senhor? De que adianta eu estar na tua casa todos os dias e o inimigo rondando a minha vida, o inimigo cercando a minha vida, o inimigo não me deixa em paz, é tribulação, é luta, é problemas, é dificuldade para todos os lados. Jó, meu amado, minha amada, é um exemplo de que no meio da prova é o momento que você tem que adorar a Deus. Não é adorar a Deus somente quando tudo vai bem, não. É adorar a Deus principalmente quando tudo vai mal na tua vida. Porque um dia o inimigo chegou até a Deus e disse: Deus, o teu filho, ele só é fiel a ti porque ele tem tudo que ele tem. Ele tem fazenda, ele tem dinheiro, ele tem filhos, ele tem dinheiro, ele é rico, ele tem tudo que ele precisa ter. Mas por que Jó tinha tudo isso? Jó tinha tudo isso porque exatamente é o que diz no primeiro versículo. Jó era um homem reto, íntegro, que se desviava do mal e que temia a Deus. Então, se você carrega essa característica, que você carrega essas 4 características, você pode ter certeza, meu amado e minha amada, que o inimigo ele vai se levantar contra você. Mas isso não quer dizer que Deus ele te abandonou. Em algum momento na Bíblia você já ouviu falar que Deus abandonou Jó? Em momento nenhum. Pelo contrário, Deus colocou em Jó a fé. Deus colocou em Jó a credibilidade, que ele disse para o inimigo: vai e toca tudo no que Jó tem, e tu verás o que vai acontecer. Mas tem um detalhe: só não toque na vida de Jó, porque a vida dele me pertence. E talvez Deus deu ordem para o inimigo fazer muitas coisas na tua vida nessa noite. Tem pessoas aqui neste canal, nessa noite, que estão enfrentando lutas, guerras travadas, que tem meses, anos passados e as lutas continuam. Tudo isso porque você tem feito algo que tem agradado a Deus. E quando você se propõe a fazer algo que agrada a Deus, você vai desagradar o inferno. E se você quer fazer com que o inferno seja envergonhado, bombardeado e destruído, se você quer que o inimigo da sua alma se prostre diante do Senhor teu Deus e reconheça que o Deus da tua vida é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, continue sendo fiel a Deus. Tem pessoas aqui que estão me assistindo nessa noite que pensam que o fato de estar na igreja todos os dias vai lhe dar salvação. Não, a salvação não é estar presente na igreja todos os dias, não. A igreja são 4 paredes que você vai para cultuar a Deus junto com seus irmãos.
mas não lhe garante a salvação. O pastor não garante a sua salvação. E muitas das vezes eu ouço pastores que são desqualificados, despreparados, que não têm o pleno conhecimento da palavra de Deus e sai por aí, bota uma gravata no peito, dá um nó na gravata para ficar bem arrochado mesmo e dizer: eu sou pastor. Todo mundo que quiser ser pastor hoje é pastor. Eu conheço pessoas que não têm a mínima qualificação para ser pastor, porque pastor é aquele que cuida das ovelhas que Deus lhe colocou nas suas mãos. Eu conheço pastores que hoje estão em cima de um púlpito totalmente despreparado, desqualificado para pregar até mesmo a própria palavra de Deus, mas eu não estou aqui para julgar. Eu estou aqui para apontar que Deus, Ele é o teu pastor. A palavra do Senhor diz no livro do Salmo de número 23, o Senhor, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Para de estar depositando a tua confiança no homem da terra. Para de estar colocando a tua confiança no teu irmão da igreja. Porque todos que estão aqui na terra, pode ser pastor, pode ser apóstolo, pode ser bispo, pode ser papa, pode ser o que for. Ninguém tem a certeza da sua salvação. Não abra a boca para mim para dizer: eu já estou salvo. Como um dia um pastor chegou para mim e disse: eu já estou salvo. Eu digo: me mostre na Bíblia. Eu era novo convertido. Me mostre na Bíblia que prova que o Senhor já está salvo. A salvação, meu amado, glórias a Deus. Se fosse tão fácil assim dizer: eu estou salvo. Eu já li a Bíblia 6 vezes. Estou indo para a 7ª vez que eu estou lendo a palavra de Deus, para a glória de Deus. Isso para minha edificação espiritual. Para que eu possa chegar aqui e não falar bobagem com os irmãos. Porque tem pessoas aqui que necessitam de ouvir uma palavra. Tem pessoas aqui que estão desesperadas, que vão na igreja e só ouvem falar em prosperidade. Não se fala mais dentro da casa do Senhor em arrependimento, em salvação. Não se fala mais nada sobre isso, só fala sobre prosperidade. Como se até parece que prosperidade vai garantir que você entre no reino dos céus. Onde a palavra do Senhor diz que tudo neste mundo aqui é perecível. Tudo é incorruptível. Tudo é corruptível, perdão. Então tudo se acaba. Mas aquele que faz a vontade de Deus, ele tem a certeza da vida eterna. Pelas 4 características que Jó tinha, incomodou o inferno. E o Satanás chegou até a Deus e disse: ele só é fiel ao Senhor porque ele faz tudo, ele tem tudo o que ele quer. Ele tem dinheiro, tem fazenda, tem família. Ele pode fazer tudo o que ele quer porque ele tem tudo o que ele quer na vida. E quando você tem tudo aquilo que você precisa, você não lembra nem sequer que Deus existe. Por muitas das vezes tem pessoas aqui que estão me assistindo, estão passando pela prova, pelo vale, pelo deserto, porque simplesmente Deus entregou uma bênção e não soube ser grato a Deus pela bênção que Deus entregou. E hoje você está numa prova, você está passando pela prova novamente, para você aprender que aquilo que Deus te dá, Ele também tira. Não é o que você está pedindo hoje que Deus vai entregar na palma das tuas mãos e amanhã você vai esquecer de Deus. Porque a palavra de Deus diz: aquele que não vem a mim pelo amor, vem pela dor. Jó era um homem reto, íntegro, fiel, temente a Deus e que se desviava do mal. O que mal poderia fazer uma pessoa dessa? Mas essas qualidades, meu amado e minha amada, que você talvez esteja passando aí do outro lado, está incomodando o inferno. E deixem que incomode o inferno. Nós estamos aqui na terra para incomodar o inferno, para bombardear o inferno com glórias a Deus e aleluias. É no meio dessa prova que você está passando que Deus vai manifestar a glória dele sobre a tua vida. É no meio desse deserto que você está atravessando que Deus ele diz para você: durante o dia eu estou como uma nuvem sobre você e durante a noite eu estou como uma coluna de fogo sobre você. Mas eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar no meio desta luta, no meio dessa prova que você está passando. Em momento nenhum, Jó atribuiu qualidade e qualificações e nenhum adjetivo a Satanás.
Lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 21, diz a palavra do Senhor: Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Para de estar atribuindo o que você está passando hoje a Satanás, porque Satanás, ele não pode fazer nada. Ele só faz alguma coisa na sua vida se Deus permitir, porque se Deus, ele é onipotente. Até Satanás, quando Deus fala, Satanás tem que se prostrar e reconhecer que o nosso Deus, que o Senhor teu Deus, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em momento nenhum, Jó atribuiu tudo que ele tinha perdido a Deus. Em momento nenhum ele questionou a Deus porque ele tinha perdido tudo aquilo. E para acabar de complicar mais ainda a situação, sabe o que é que Satanás fez? Foi até Deus e pediu a permissão a Deus para tocar na vida de Jó. E Deus disse: toque no corpo de Jó, mas a alma dele me pertence. Satanás foi lá e lançou uma lepra sobre o corpo de Jó, uma ferida sobre todo o seu corpo, que diz a palavra do Senhor que Jó rolava em meio às cinzas e com caco de telhas ele raspava aquela água com sangue saindo do seu corpo. E ele disse, ele deve ter pensado: a única que ficou do meu lado foi a minha mulher neste momento. E quando ele olhou para a mulher dele olhou para ele com desdenha. Falou: homem, como é que pode? Volta no tempo atrás, olha o que é que tu tinha e olha a situação miserável que você se encontra hoje. Abandona esse teu Deus e morre. Está repreendido, Satanás, em nome de Jesus Cristo. Muitas das vezes, meu amado, Deus tem usado pessoas que estão aí do teu lado, pessoas que sentam na mesma mesa que você, como a mulher de Jó. Abandona esse Deus e morre. É fácil ser usado pelo inimigo quando deixa e dá lugar para o inimigo. Mas quem é fiel a Deus, quem adora a Deus em espírito e em verdade, pode vir a luta que vier, pode vir a tempestade que vier, você vai sempre permanecer fiel a Deus, porque a palavra de Deus diz: ser fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Jó não era fiel a Deus porque ele tinha fazendas. Jó não era fiel a Deus porque ele tinha dinheiro. Jó não era fiel a Deus porque ele era rico. Jó era fiel a Deus porque ele tinha temor a Deus. Ele era temente a Deus. Aleluias, glórias a Deus. E você que nessa noite está aí passando por uma prova, pela dificuldade, aleluias, eu quero te dizer nessa noite: seja fiel a Deus, não importa a situação que você está vivendo, não importa os ataques do inimigo contra a tua vida, o que importa é que Deus nessa noite, Ele manda te falar para você nessa noite: glórias a Deus, aleluias. Filho, não temas porque eu sou contigo, aonde tu estiveres eu estarei contigo, aonde tu passares eu passarei contigo, o que tu enfrentares eu enfrentarei contigo, aleluias, glórias a Deus. Em nenhum momento Deus, aleluias, glórias a Deus, Deus duvidou, porque Ele sabia quem era verdadeiramente Jó, porque Jó era um homem reto, íntegro, fiel a Deus e que se desviava do mal, e não era o que Jó tinha que fazia com que Jó ficasse na presença de Deus. E às vezes você perde uma coisa, você perde outra, às vezes uma coisa não dá certo, você começa a questionar a Deus e perguntar: Deus, por que isso aconteceu? Deus, por que o Senhor tirou isso? Meu amado, minha amada, tente entender uma coisa, porque muitas das vezes Deus tira algo da tua vida, Deus tira pessoas da tua vida, porque Deus está te livrando do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Tem pessoas que Deus vai tirar da tua vida, do teu caminho. Pessoas que batem no teu ombro e dizem: eu sou teu amigo, conte comigo sempre que precisar. Deus vai tirar essas pessoas do teu caminho. Anote aí o que eu estou te falando. E não se espante, não se assuste, porque essas pessoas Deus vai tirar. Porque é livramento de Deus sobre a tua vida. Assim como Jó olhou para os céus e disse: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Adore a Deus em espírito e em verdade. Não adore a Deus somente quando as coisas vai tudo 1001 maravilhas na tua vida. Não adore a Deus somente quando tudo vai bem na sua vida. O Espírito Santo de Deus manda eu entregar essa mensagem para você nessa noite. Por mais que tudo pareça que seja o fim, Deus manda dizer para você nessa noite, glórias a Deus, aleluias. Quem dá a última palavra na tua vida sou eu. Eu sou o Deus poderoso na tua vida. Eu estou te provando para que eu possa entregar algo muito maior do que você me pediste, porque eu sou o dono do ouro e da prata. Eu sou o dono dos tesouros escondidos da terra. E aquilo que você não pode fazer, eu já estou fazendo por você. Aleluias, glórias a Deus. Seja fiel a Deus. Comece a agradecer a Deus mesmo nos momentos de angústia, mesmo nos momentos de aflições, mesmo nos momentos de dificuldades que você tem enfrentado na sua vida. Deus, Ele não mudou. Deus, Ele continua sendo fiel na tua vida. Não é as lutas, não é as dores, não é as dificuldades. Paulo disse que nada dessas coisas afastará-me do amor de Deus, da presença de Deus. Seja fiel a Deus, porque Deus, Ele é fiel na tua vida. Vale a pena muitas das vezes você ser apedrejado, você ser humilhado, você ser rejeitado por amor a Cristo. Vale a pena você deixar tudo por amor a Cristo, porque sem Deus você nada pode fazer, mas com Deus você pode todas as coisas, porque quem te fortalece não é o homem, não é o diabo. Quem te fortalece nessa noite é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Aleluias, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Deus está falando com você que está aí sentado no sofá, com você que está aí deitado na cama, com você que está aí cabisbaixo, angustiado, aflito e necessitado. Deus está falando com você nessa noite. É no meio da impossibilidade, da tua impossibilidade, que eu vou tornar a possibilidade se tornar real. É no meio da sua impossibilidade que eu vou fazer o impossível acontecer na tua vida. E você vai olhar para trás e vai dizer: Senhor, valeu a pena eu passar por tudo aquilo que eu passei. Mas aleluia, porque hoje eu tomo posse da minha vitória para a honra e para a glória de Deus. Nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado e glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero apenas ler lá no que está escrito no livro de Salmos, no livro de Jó, capítulo 42, versículo 10. A palavra do Senhor diz: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu em dobro tudo o que antes possuía. Você entendeu essa palavra? Vale a pena ser fiel a Deus? Vale a pena ser fiel a Deus. Porque no momento que você se dedica e fala: Senhor, o Senhor é minha prioridade, Deus, Ele vai te colocar como prioridade na tua vida. O impossível que você não pode fazer, Deus vai fazer por você nessa noite. Jó perdeu tudo, mas Jó foi fiel, mesmo sem ter nada mais na vida. Jó continuou sendo fiel a Deus. Jó continuou glorificando a Deus. Jó continuou adorando a Deus, porque Jó não adorava a Deus pelo que tinha. Jó adorava a Deus pelo que Ele é, e o que Ele é na tua vida nessa noite. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele é o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro. Oh, aleluias, glórias a Deus. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus nesta noite.
Glórias a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra ela venha impetrar sobre a sua alma, sobre o seu espírito, sobre o teu coração. Eu estou chorando aqui porque eu estou sentindo a presença do Espírito e eu sei que Deus está falando com pessoas que estão do outro lado chorando, ouvindo essa palavra, dizendo: Deus fala comigo, e Deus está falando com você nessa noite. Essa prova não é para te matar, mas é para te fortalecer. Essa prova é para que eu venha abrir a porta que tu tens me pedido. Essa porta é para me curar a enfermidade que você tem pedido para que eu curar. Essa enfermidade, essa doença, tudo que você está passando hoje, pela essa prova, tudo Deus está permitindo para que você venha cantar o louvor da vitória, porque o Senhor teu Deus, Ele é contigo, Ele não te desamparou, Ele não vai te desamparar, porque Ele é fiel na tua vida. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O mesmo Deus de Jó é o Deus da tua vida. E o que você está passando hoje não é nem 1% do que Jó passou, e Jó continuou sendo fiel a Deus em tudo. E diz a palavra do Senhor que no final de tudo, quando Jó não tinha nada ainda, Jó estava orando pelos seus amigos. E naquele instante o Espírito Santo de Deus falou com Jó. Deus falou com Jó naquele momento: filho, eu te restituirei tudo em dobro na tua vida, porque tu permaneceste reto, fiel, íntegro e temente a Deus. E eu vou restituir tudo que você perdeu. Ou seja, se Jó tinha 15 juntas de boi, Deus deu 1000 juntas de boi. Se Jó tinha 500 juntas de jumento, Deus 1000 juntas de jumento. Deus restituiu a sorte de Jó. E assim como Deus restituiu a sorte de Jó, Ele vai restituir a tua sorte nessa noite, porque o Deus de Jó é o Deus que está falando com você aqui nessa noite. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que essa palavra, meu amado, minha amada, venha impetrar sobre o seu coração, venha entrar na sua alma. E que mesmo em meio às dificuldades e mesmo em meio às tempestades que você tem enfrentado, continue adorando, continue sendo fiel a Deus, porque vai chegar o momento da dupla honra de Deus na tua vida, e você vai cantar: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor na tua vida. Aleluias, glórias a Deus, louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é tudo. Deus é fiel na tua vida. Que esta palavra, meu amado, minha amada, venha ter falado com você, e que você mude de atitude a partir de hoje, que você vai ver a mudança que Deus vai fazer dentro da tua casa, na tua vida. Deus vai restituir tudo aquilo que o inimigo tirou de você. Deus vai restituir em dobro, aleluias, glórias a Deus. Se você crê, tome posse dessa vitória. Deixe nos comentários aqui embaixo: eu creio, eu recebo, eu tomo posse da minha vitória, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe, meu amado, que Deus te abençoe, minha amada, em nome de Jesus Cristo, e que a paz do Senhor Jesus, ela reine sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, para a honra e para a glória de Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, meu amado e minha amada, em nome de Jesus. Glórias a Deus.